CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, no coração da cidade. Você sabia que é um dos museus mais visitados do mundo? E líder aqui na cidade também. Conosco hoje a diretora-geral do CCBB, Sueli Voltarelli. Obrigado, Sueli, pela sua presença. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar com o telespectador desse programa. Muito bem, vamos começar com essa provocação que eu dei ao carioca, porque é muito difícil entender com uma cidade com tantas maravilhas naturais e monumentos como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o Maracanã, praia, nós termos um centro cultural tão bem visitado quanto esses pontos turísticos. Qual o segredo do sucesso do CCBB, Sueli? Olha, o segredo do sucesso do CCBB, eu acho que passa por muitos fatores, né? Fatores como acessibilidade, então, nós cobramos, as exposições são gratuitas, os preços do cinema, do teatro são preços populares, nós temos uma diversidade de programação, então a programação atende todas as idades, atende público dos mais diversos interesses. Além disso, também nós temos uma programação regular há 34 anos, nós vamos fazer 34 anos agora em outubro desse ano. Então essa confiança de que, eu vou ao CCBB, eu vou encontrar alguma coisa legal, de qualidade para fazer, eu vou a uma exposição, eu vou ao teatro, eu vou visitar as exposições permanentes, que são as exposições da história do dinheiro, né, do saldo digital, e também nós temos biblioteca, cinema, restaurante, então são muitas opções, então eu acho que esse conjunto todo, essa oferta toda que o CCBB oferece ao público, é que é o segredo do sucesso. Vamos conhecer um pouquinho mais agora do Centro Cultural Banco do Brasil. Convido você a assistir. O Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro marcou a história da cidade, a história do país. Além de possibilitar às pessoas o acesso à arte, à cultura, transformou a vida no centro do Rio de Janeiro. Não tem custo, a gente consegue ter acesso à cultura de forma universal, conhecer culturas de outros países. The Museo Egizio is the second most important museum after Cairo. I'm very grateful and honored to be here in Rio. É a primeira vez que eu venho aqui no CCBB. É incrível, é fantástico saber que você está vindo num lugar. A cada canto que você olha, você vê uma coisa nova que você não estava esperando. Frequento o CCBB desde que ele foi inaugurado. Eu me sinto realmente em casa. Sempre trago os meus alunos para cá para a gente poder compartilhar experiências. Trazer pessoas aqui é mudar vidas, é mudar experiências. Nos últimos anos, já saíram matérias em diversas mídias informando que o CCBB estava entre os 30 museus mais visitados do mundo. Lembrando que ali é um museu também, você acabou de citar que lá no último andar que eu conheci recentemente tem a história da moeda, né? Sim, no quarto andar nós temos, o museu, porque aquele prédio ali, ele foi comprado pelo banco na década de 1920, e a partir de 1926, ele se tornou a sede do Banco do Brasil, no país. A sede ficou naquele espaço até 1960, quando a capital foi transferida para Brasília, né. E a partir desse momento o prédio foi tendo outras destinações e no final da década de 80 foi inaugurado o CCBB. Além dessas exposições que nós estamos falando que conta essa história toda, também tem uma exposição muito interessante, se chama do Sal ao Digital, que é permanente e que conta justamente essa história, né? Como que começou o sistema de troca de dinheiro desde o sal e outros, elementos que eram utilizados como meio de troca, até chegar hoje no Pix, né, que é Hum. uma forma digital de trocar dinheiro. E essa exposição tem muitas curiosidades, vale muito a pena visitar. E também nós temos no sexto andar um arquivo histórico com, registros, históricos, documentos. É um espaço que os pesquisadores utilizam muito para pesquisar
principalmente muitos fatores econômicos, da história econômica do Brasil, né? História financeira no Brasil, e também tem uma parte desse arquivo histórico que tem a memória CCBB. Então, tudo que aconteceu no CCBB, desde a sua inauguração, com o primeiro projeto multidisciplinar em torno de Machado de Assis, tudo está lá, é possível pesquisar. Então, também é muito utilizado por pesquisadores, é um espaço muito interessante, muito rico de informação, de cultura, de economia, de finanças, é muito interessante. E no quinto andar, eu não posso deixar de citar, Hum, Leandro, a nossa querida a biblioteca. biblioteca. Tem um acervo maravilhoso. Tem um acervo maravilhoso, rico, um acervo rico em questões como arte, cultura, filosofia, literatura, e nós temos um espaço especial voltado para o público infanto-juvenil. E esse público adora esse espaço porque ele é totalmente adaptado para que esse público possa aproveitar vamos dizer assim, esse primeiro contato com a literatura, esse primeiro contato com o livro, e ser um contato prazeroso e que estimule essas crianças a manter o hábito da leitura ao longo de suas vidas. Sueli, eu estou aqui acompanhando a sua fala. Em poucos minutos, você me fez fazer um passeio em memória por todos os andares do CCBB, que eu conheço há mais de 20 anos como ex-morador do Rio de Janeiro. Eu adorava fazer essa programação. E o interessante é que, como eu abri o programa citando, que é um dos museus mais visitados do mundo, é que não basta ser o que é. Vocês têm uma relação muito boa com a mídia também, e a mídia procura vocês naturalmente para divulgar o que tem lá, porque através disso vocês chamam o turista, né, e o próprio carioca. Por quê? A notícia recente é que o CCBB liderou as visitas de turistas, tanto quanto o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, né, o Maracanã, porque o turista que chega ao Rio, ele vem procurar esses monumentos, esses pontos turísticos, mas procura também o CCBB. É por causa dessa diversidade de conteúdo, de acervo histórico, e por causa também, creio eu, da programação eclética. Você me falou assim, lembremos, muita gente esquece, tem teatro, tem cinema, tem biblioteca, tem os espaços para as exposições, as permanentes e as itinerantes, né? Mas a questão da divulgação também, como é que tem sido feito isso para atrair? É a divulgação que atrai ou o turista como ele chega sabendo do CCBB? Então, essa parceria com a mídia, né, com os meios de comunicação, é importantíssima, porque nós fazemos um grande investimento para ter uma programação diversificada, uma programação regular e uma programação de qualidade. Só que é preciso contar isso para as pessoas, né? Então, a mídia tem a imprensa tem um papel importantíssimo nisso. Nós temos os nossos esforços de comunicação, mas é super importante que a mídia faça essa divulgação, e que essa informação chegue nas pessoas e que as pessoas possam aproveitar uma programação de qualidade gratuita ou a preços populares. Então, vamos dizer assim, essa parceria é fundamental para que o público tenha conhecimento e participe e vá ao CCBB, né? Eu acho muito interessante essa questão do turista ter visitar bastante o CCBB e participar, porque eu acho isso muito rico para a cidade do Rio de Janeiro. Porque a cidade do Rio de Janeiro tem praia, né? Como você disse, tem o Cristo, tem o Pão de Açúcar, tem o carnaval, que é um Exato. traço cultural importantíssimo, mas aquele turista que está procurando um turismo mais da cultura, ele vai encontrar no CCBB uma opção que provavelmente vai agradá-lo, né? E nós temos um retorno de turistas que só a visita ao prédio já é um passeio Belíssimo prédio maravilhoso. histórico. A localização ajuda. A localização Ponto geográfico ajuda, ali dele. o ponto geográfico, né? O Rio de Janeiro teve um momento difícil ali no centro, nos anos 80, né? E o CCBB desempenhou um papel relevante nisso, porque ele foi pioneiro na sua instalação ali no centro, e atrás vieram outros centros Centros culturais, e isso
revitalizou o centro do Rio de Janeiro naquela Até o época. circuito gastronômico ali melhorou. Sim, o circuito gastronômico e hoje nós temos também alguns desafios em relação ao centro do Rio de Janeiro, mas eu acredito que a união de esforços nós hoje temos muitas opções de cultura e de lazer no centro do Rio de Janeiro, que atraem o público carioca, que atraem o turista. Então, eu acho que esses esforços sempre vai tornar a cidade maravilhosa, cada vez mais maravilhosa e atraindo sempre mais pessoas, né, Leandro? Por ser um prédio grande, com 2 ou 3 entradas e aberto ao público, apesar de toda a vigilância que eu percebi muito bem feita, é difícil mensurar o público que está entrando ali, ou vocês têm esse controle? Eu perguntaria, qual o perfil do visitante do CCBB hoje? Nós mensuramos, né, nós temos controle nas portas Uhum, de entrada do CCBB e uhum, das exposições, mas nós fazemos pesquisas para ver esse perfil desse público, e eu te digo, é um perfil de um público muito diversificado. imagino. É muito Tem diversificado. desde o estudante ao carioca que sai de casa para visitar ali ao turista. É, é um público muito diversificado. Nós temos muitas crianças e temos muitos idosos. Temos um grande número de jovens estudantes, universitários, jovens que estão começando a vida profissional. E uma coisa que nos orgulha muito nesse público diverso são as escolas que nós recebemos, né? As crianças Entraria nesse ponto. pequenininhas, é, as crianças, porque nós temos um programa educativo muito atuante. O CCBB Educativo, ele existe desde o primeiro momento em que o CCBB foi criado. Então, lá no final da década de 80, né, em 1989, quando o CCBB foi criado, já foi criado com um programa educativo que tinha uma missão de provocar uma acessibilidade que a gente pode chamar de intelectual ou uma acessibilidade de conteúdo. E esse CCBB, o CCBB educativo recebe crianças pequenininhas, adolescentes e jovens, e para visitas especiais, né? E também tem visitas espontâneas com Interessante. adultos e tem projetos que envolvem crianças bem pequenininhas, 2, 3, 5 anos até jovens. As escolas procuram vocês ou vocês fazem convites também? Como é que está sendo essa interface nessa programação didática? Acho super interessante isso, trazer as escolas para dentro do CCBB. Sim, nós temos o programa educativo faz mensalmente reunião com professores. E nessa Da reunião, rede pública e privada? rede pública e privada, Do Rio, capital, do estado também? Tem de fora? vem de fora também. Nós, o ano passado, fizemos uma parceria com a Secretaria de Cultura do Estado, que trouxe muitos estudantes, principalmente adolescentes do estado todo, que foram recebidos pelo nosso programa educativo e fizeram visitas pelo CCBB. Tanto visitas a exposições, quanto uma visita também que nós chamamos visita patrimonial, que é uma visita onde os estudantes conhecem um pouco da história daquele prédio e, através da história daquele prédio, da história do dinheiro na exposição do Sal ao Digital, conhece um pouco mais da história do Brasil, da história do Rio de Janeiro, conhece um pouco mais da história da humanidade. É um programa muito muito interessante para jovens e para adolescentes, né? O programa educativo faz mensalmente reunião com professores. Nós convidamos a rede de escolas, nesse caso, Rio de Janeiro e Grande Rio, né? E esses professores recebem uma espécie de capacitação para utilizar a arte no ensino na sala de aula. E também nós, nessas reuniões, sorteamos alguns ônibus para serem utilizados gratuitamente por escolas públicas que ficam em regiões com baixo IDH,
que também depois o professor que foi capacitado vem com os seus alunos para fazer uma visita ao CCBB, visita a exposição, visita o prédio e depois volta para a sala de aula e continua esse estudo, essa formação, essa transmissão de conhecimento utilizando a arte. Esses ônibus são de quem? São do nosso programa educativo. E é possível vir excursão de outros estados ou assim a distância e o tempo atrapalham? O tempo de viagem, vocês já recebem excursões de outros estados ou não? Na questão de escolas, faculdades? Escolas de outros estados, nós não temos esse controle, mas o turista que visita o CCBB é turista de fora do Uhum. Rio de Janeiro, né? Não só do estado do Rio de Janeiro, e nós também temos muita visitação de turista estrangeiro. Durante a Copa, a Olimpíada, nós tivemos um aumento de 25% dos turistas estrangeiros visitando o CCBB. Muito bom isso. É esse lado social que você citou do CCBB, de trazer as escolas, fazer essa interface com os professores, treiná-los e manter aquela disciplina de trazer os alunos esporadicamente é muito importante. É o lado social do CCBB. O que mais você pode citar disso? Qual o lado social do CCBB? As próprias exposições são, de certa forma, porque divulgam os próprios cariocas também, né? Os artistas cariocas. Sim, existe, né, um fomento à cultura, né, e à produção brasileira em todas as áreas, e também a troca, uma exposição internacional também pode provocar essa troca e o enriquecimento da produção nacional, com essa troca com a produção internacional. O CCBB tem um papel social muito relevante que tem desempenhado ao longo desses 34 anos, recebendo e formando muitos alunos, né? Então, nós temos vários registros, Leandro, de crianças que vão ao CCBB e depois levam a família para visitar o CCBB. E muitas vezes, e isso é um registro muito grande, muitas vezes o primeiro contato de uma pessoa com a arte, com o museu, com a cultura, é por meio do CCBB. É, Então, isso é muito relevante, né? é legal você contar essa história. A minha história com o CCBB é um pouco curiosa. Eu vim para o Rio em 98 para estudar jornalismo e eu não conhecia o CCBB. Mas eu gosto muito de literatura. Eu soube das rodas de leitura, né, de literatura com os grandes escritores. E o Paulo Coelho seria o convidado daquela semana. Então eu saí mais cedo do trabalho, fui lá para esperar ele sair. Fiquei 3 ou 4 horas que eu não conseguia a senha para naquela época, foi super concorrido, né? Era Sim. 98. E eu fiquei até 11 da noite esperando ele sair. Quando ele passou por mim, eu pedi um autógrafo e ele escreveu num bilhetinho que eu perdi, infelizmente, numa das mudanças. Leandro, siga seu sonho. Meu sonho era virar jornalista, dublê de escritor, ainda estou aprendendo. Mas o meu contato com o CCBB foi nesse encontro com o Paulo Coelho. Olha que legal isso. Eu acho muito interessante. Cada um tem sua história com o CCBB. Eu tenho certeza que quem pisa lá é um lugar mágico, né? Aquele lugar respira cultura. E eu passei a visitar o CCBB desde então, quando eu estou no Rio, quando eu morava aqui, fazia meus programas semanais lá, levei minha mãe, levei minha irmã, levei meu pai em outras ocasiões. Então, eu queria até tocar nesse assunto, como é que está a interface com os escritores, como é que estão os programas culturais na questão da roda de leitura, se ainda existe, se vai voltar, se não existir. E o CCBB tem uma característica muito interessante de trazer grandes exposições internacionais famosas aqui para a unidade do Rio. Lembrando, gente, tem CCBB São Paulo, Belo Horizonte e Brasília também, né? O do Rio, aqui, não é porque nós estamos no Rio, eu vou puxar para o Rio, é muito, muito bonito. Não vou falar que é o mais importante, com todo respeito aos outros diretores que estão nos assistindo. Conheço o CCBB Brasília, adoro a programação de lá, levo minha filha direto lá. Agora, o Rio é um lugar mágico. Convido vocês, todos os telespectadores, a conhecerem. Me fale um pouquinho das exposições internacionais que já passaram, que marcaram a história do CCBB. Primeiro vou falar um pouquinho do clube
Nós hoje temos um clube de leitura Ah, que é realizado na biblioteca. Todo mês, um escritor convidado conversa com um público sobre um livro. Então, 3 livros são selecionados. Esses livros nós colocamos na internet, no Instagram. O público vota qual é o livro que vai querer que o escritor fale, e o livro vencedor depois, no mês seguinte, né, tem mais ou menos um mês aí para ler o livro. Toda segunda, quarta-feira do mês tem um encontro com um escritor. Eh, nós já fizemos um ano com os grandes clássicos da língua portuguesa. Esse ano nós estamos fazendo com países lusófonos. Então, são escritores de língua portuguesa. eh, então, é Portugal. Mia Couto veio de Moçambique, Agualusa de José Angola. Eduardo Agualusa, importantes Importante, escritores. sim, importantes escritores brasileiros. Nélida Pinhon foi homenageada, né, quando nós abrimos o clube de leitura. Então, e é um sucesso. Hum. Você disse que teve dificuldade para conseguir a É, senha. super concorrido. Infelizmente, o espaço é Aham. limitado e às vezes isso acontece, mas nós fazemos retransmissão para uma outra sala para tentar atender o máximo possível de pessoas. E é um projeto muito, muito bonito e muito rico no estímulo à leitura, no, no crescimento da relação do leitor com o seu escritor preferido e com o livro, né? É um projeto que nós gostamos muito, e você, um amante da literatura, um escritor, precisa acompanhar, Leandro, vale a Vou voltar pena. mais vezes. Você pode. Esses encontros são disponibilizados no YouTube do Banco do Brasil, e lá vai ter todos esses. Vamos lembrar das grandes exposições. Que eu Isso, aí citei, eu agora esqueci o nome falando dela. a Yayoi Kusama. Kusama. Yayoi Kusama, que é aquela japonesa que tem uma Sim. mostra permanente em Otin, que fez uma belíssima Uma exposição. belíssima exposição do CCBB, foi está entre as mais visitadas do CCBB. Nós começamos essa relação de exposição com filas, com muito público. A primeira exposição que teve, e isso foi uma exposição sobre o surrealismo, que aconteceu no começo dos anos 2000. Trouxeram quadros de grandes pintores, não foi? Grandes Eu lembro dessa exposição. pintores do surrealismo. Aí depois foram outras exposições também memoráveis, África, que foi uma exposição que também teve um impacto muito grande no público do CCBB, inclusive mudou um pouco o perfil do público na época. E em 2011, o CCBB entrou pela primeira vez no ranking das exposições mais visitadas do mundo, com uma exposição do Escher. O Mundo Mágico de Escher era a exposição. Uhum. E essa exposição, naquela ocasião, naquele ano, em 2011, foi a exposição mais visitada do mundo. Interessante. É, Aqui no CCBB. aqui no Que foi CCBB. feito aqui no CCBB. Os rankings de exposição, ele é controlado pela média diária de público. Então, Egito Antigo é o grande sucesso de público do CCBB de todos os tempos. Teve lá em Brasília também, né, Teve lá em recentemente. Brasília, E a Yayoi Kusama foi maravilhoso, aquelas bolas coloridas. na rotunda. Me fale da atual programação. O turista ou carioca que está nos assistindo agora vai chegar no CCBB e vai encontrar o quê? Então, a exposição eu posso, além do que eu já falei das permanentes, nós temos agora a temporária, está em cartaz, Evandro Teixeira, Chile, 1973, que é uma exposição das fotografias que o Evandro tirou quando ele fez a cobertura do golpe no Chile. Golpe no Pinochet contra Do Salvador Allende, verdade. Isso.
E também é memorável e está lá, ele foi o único fotógrafo no mundo a registrar a imagem do Pablo Neruda na maca ainda no hospital, morto, antes de ser preparado para o enterro e para o velório. Então essa é uma foto histórica, Uhum. e na exposição também tem fotos históricas que foram publicadas na época no Jornal do Brasil e que denunciaram a maneira como os jovens estudantes estavam sendo tratados pelo regime Exatamente. ditatorial. Além disso, também nessa exposição é possível ver algumas fotos das passeatas e da Passeata época dos 100 mil, que ele dos cobriu 100 tão mil, bem. que ele cobriu também, tem aquela foto tão Emblemática lá, né? emblemática, que tem pessoas que se reconhecem Ele naquela lançou um livro sobre foto. isso, reencontrando 30 ou 40 daqueles personagens que estavam naquela foto, naquela multidão de cabeças lá, né? Isso. Tem uma outra exposição, que Então, está ali na agora, Avenida Central. agora nós estamos desmontando a exposição Heitor dos Uhum. Prazeres, é o meu nome, que estava em cartaz até o dia 18 de setembro. E nós temos novidade para outubro, Leandro. Qual é? Nós vamos Primeira trazer, mão aqui na Band para vocês, ó. nós vamos trazer a exposição Tesouros Ancestrais do Peru. Hum. São peças dos povos pré-colombianos, né, incas, Uhum. em ouro, em tecidos, em cerâmica, que serão expostos no CCBB a partir do dia 10 de outubro e ficam até janeiro. São peças lindíssimas e com grande valor histórico, né? Grande valor cultural, porque representam, retratam, apresentam a cultura dos povos pré-colombianos que habitavam, Agora em outubro. agora em outubro, especialmente os incas no Peru. Então já fica o convite para o telespectador da Band visitar o CCBB com a novidade que a Sueli Voltarelli, diretora, está aqui nos convidando, está anunciando em primeira mão para a gente. Sueli, o nosso programa se chama Líderes em Destaque. Você é uma líder em destaque, está aqui hoje nos abrilhantando aqui com a sua presença. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem sua e do CCBB para o telespectador fluminense. A mensagem, Leandro, aproveite toda a oferta de cultura que existe na cidade, participe, vá ao CCBB, vá ao centro, é muito bom, tem muitas opções. Nós temos uma programação diversificada, outros centros culturais, outros museus do centro também têm uma programação muito interessante, então participem dessa programação, valorizem, né, as coisas boas da nossa cidade, que é muito bom. Então é um convite ao público carioca que está nos assistindo para ir ao centro e visitar o centro que tem tanta riqueza cultural, histórica e grandes aparelhos culturais com uma oferta muito importante, muito relevante, de alta qualidade, de arte e cultura. Muito bem, vejam só, ela fez um convite para todo o circuito cultural do centro do Rio de Janeiro, não só o CCBB. O programa de hoje recebeu Sueli Voltarelli, diretora do CCBB Rio de Janeiro. Até o próximo Líderes em Destaque.